Esse último cântico é tempo que eu não cantava. E é muito bonito, né? É muito bonito. Queridos, 2 Coríntios, capítulo 12. 2 Coríntios, capítulo 12, carta escrita pelo apóstolo Paulo. Do versículo 7 ao versículo 10. Nós temos uma família, logo depois vai ter um momento de visitantes, mas fiquei muito feliz do casal ali de Ponta Grossa, da igreja do Paul Wagner. Lembra do Paul Wagner ou não? Paul Wagner, quem é mais antigo vai lembrar que ele trabalhou aqui conosco, é o pastor da primeira igreja de Ponta Grossa. Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. 2 Coríntios, capítulo 12, do verso 7 ao verso 10, diz assim: E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Amém. Pai querido, obrigado por esse texto que nós lemos. Nosso desejo é que o Senhor fale aos nossos corações agora, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o apóstolo Paulo, todos nós conhecemos, de fato, somos aqui participantes da escola bíblica dominical, não é? Já estudamos cartas do apóstolo Paulo. A igreja é alguém que reconhece muito a obra desse apóstolo, desse homem do Senhor. Ele foi um homem de muitos privilégios. Ele foi alguém que experimentou coisas para nós, talvez, inatingíveis. Ele, por exemplo, em um dado momento, ele ora e há um terremoto. A prisão estremece e ele sai de lá e ele consegue se livrar. O apóstolo Paulo, por exemplo, é alguém que, essa história até é engraçada, estava pregou demais, pregou muito tempo, falou por muito tempo, e um menino caiu da janela, enquanto o escuta dormiu, não aguentou. E eu acho que ele, um pouco, a consciência culpada, foi lá e abraçou o menino. Com um abraço, aquele menino ressuscita. Se eu pregar demais, eu não tenho o poder do abraço, então, por favor, não durma, tá? Não vai dar certo. Mas a Bíblia chega a dizer que as pessoas eram curadas quando a capa dele, quando os lençóis dele eram colocados sobre as pessoas. Você imagina isso? O lençol, a capa era colocado sobre o enfermo, as pessoas eram curadas. O outro texto ainda chega a nos dizer, e esse texto é o que nós acabamos de ler, um pouco antes, o capítulo 12, um pouco antes, diz que ele teve o privilégio, a oportunidade, em uma visão, em um dado momento, de conhecer o terceiro céu. A gente não sabe o que é isso, não dá para explicar o que é isso. É uma experiência que ele teve particular com o Senhor, mas é como o Senhor então o levasse numa visão e mostrasse para ele um pouco de como será a glória. O apóstolo Paulo foi alguém extremamente especial para o Senhor. Foi alguém que experimentou coisas que eu e você, eu desejo. No primeiro céu para mim está bom já, na verdade. Não precisa, né? Chegando no céu já estou satisfeito. Mas o fato é que eu e você podemos, quiçá, experimentar, dependendo da nossa intimidade, da nossa relação com o Senhor, mas ele sim foi alguém extremamente especial nas Sagradas Escrituras e é exemplo para cada um de nós. Ele, quando nasceu, é evidente que há quem pense que disse, Deus disse para ele, desce lá e arrasa, né? Você é o cara. Há quem pense também, por uma lógica simples, que um homem tão especial para Deus fosse liberto, livre das experiências piores da vida. Alguém tão especial para Deus, por uma lógica simples, há de se pensar, bom, ele faz muito para Deus, Deus o agracia tanto, e em troca de tudo que ele faz para Deus, além dessas graças todas, Deus o livra dos problemas da vida, não é? Grandes homens de Deus, grandes pessoas de Deus, não vão passar por dificuldades. Essa é uma lógica simples, mas incorreta. Nós vemos na vida do apóstolo Paulo, nesse texto inclusive que nós acabamos de ler, que no auge da sua carreira, no momento em que ele experimenta
uma das oportunidades mais incríveis de sua vida, quando ele está em intimidade plena, absoluta com o Senhor, ele declara também no momento agora de intimidade ou de liberalidade com o povo, com quem o ouve: eu também passo por dificuldades, eu também sou um ser humano como vocês, tudo que eu experimentei, tudo que eu vivo, não me podem deixar levar a um estágio de orgulho, num sentimento que me cause algum tipo de afastamento da minha pecaminosidade ou da minha condição, da minha consciência de pecador. Eu sou como você. E ele faz questão de dizer isso. Eu tenho também dificuldades, e Deus pôs essas dificuldades em mim, para que em nenhum momento eu me achasse especial, porque tudo que eu tenho, e tudo que é bom, não vem de mim, vem do Senhor. O apóstolo Paulo é a materialização de João capítulo 9. Quando João capítulo 9 nos diz, os discípulos chegam ao Senhor e dizem: quem foi que pecou? Esse homem, a sua família, procuravam na genealogia daquela pessoa uma razão da sua cegueira, e então Jesus Cristo diz: ninguém pecou, esse homem nasceu assim, para que o meu poder se aperfeiçoe, esse homem nasceu assim, para que a minha graça seja manifesta em sua vida, para que ele seja outdoor da graça de Deus, para quem quer que o veja. Isso é maravilhoso. Então, esse homem, o apóstolo Paulo, por meio dessa experiência, nos mostra que aquilo que o próprio Jesus diz no Evangelho de Mateus, da graça comum, ou seja, a chuva, as benesses da vida caem sobre justos e injustos. A graça é comum, mas a desgraça também. Os problemas podem sobreviver àqueles que conhecem ao Senhor, àqueles que não conhecem ao Senhor, àqueles que conhecem pouco ao Senhor, àqueles que conhecem muito ao Senhor. Todos nós, e não há quem possa escapar disso, estamos suscetíveis aos problemas da vida. Lembro recentemente, não conhecia essa história, ignorância minha, um testemunho que eu ouvi do reverendo Hernandes Dias Lopes, quando ele conta que perdeu o seu irmão a facadas. Ele já é um servo do Senhor, ele é alguém dedicado ao Senhor, talvez olhasse para ele e dissesse: esse aqui está livre dos problemas da vida, olha o quanto ele faz para Deus. Ele passa uma experiência terrível quando vê o seu irmão morto a facadas. Talvez lembremos de outros personagens que, por uma lógica simples, pudéssemos pensar: esses estão livres dos problemas, das desgraças da vida, mas não foi o que aconteceu. Ashbel Green Simonton, quando vem ao Brasil e planta a primeira igreja presbiteriana do Brasil, o ministério dele profícuo aqui no Brasil, em 1862. Ele então volta aos Estados Unidos, ele casa-se com uma mulher chamada Ellen. Um ano depois, ou na verdade ele volta ao Brasil depois, 9 dias depois do nascimento da sua filha, a sua esposa morre. Ele havia acabado de ter um filho, ele era um missionário, ele vem ao Brasil, sai da tua terra, pensa em todo o desgaste que era uma viagem naquela época, ser um missionário naquela época. Ele vem ao Brasil, ele trabalha para o Senhor, ele então tinha todos os méritos diante de Deus, mas ele também passou por problemas gravíssimos. Ele dá o nome à sua filha de Ellen, em homenagem à sua esposa. Se buscássemos lá atrás, João Calvino perde um filho logo após o seu nascimento, até que chegamos ao apóstolo Paulo, quando ele diz: foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. É evidente que nós não sabemos que espinho na carne era esse. Há N possibilidades, elucubrações, há quem diga que era uma espécie de dor de cabeça, era algum problema que ele tinha na visão, era talvez epilepsia, algum problema oriundo ainda da sua conversão, quando ele então fica cego e passa a carregar consigo algum tipo de enfermidade ligada àquela experiência. Há quem diga que fosse a sua esposa ou a sua sogra, piadas. O fato é que ninguém sabe o que era, mas há um consenso: era um espinho na carne, era uma estaca na carne, era alguma coisa muito dura, era alguma coisa muito difícil, e ele então tinha que encarar essa dificuldade, e ele 3 vezes clamou ao Senhor para que fosse tirada dele. Há uma frase do príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, ele diz assim: sempre que Deus quer fazer um homem grande, primeiro ele o quebra em pedaços.
Sempre que Deus quer fazer um homem grande, antes de mais nada, Ele o quebra em pedaços. Bom, esse exórdio inicial, esse primeiro momento, essa introdução do sermão, quer nos dizer e traz a mensagem de que podemos ser pessoas que têm intimidade imensa com o Senhor, uma história com o Senhor, podemos ter experimentado já coisas grandes com o Senhor, mas nem por isso estamos livres das desgraças dessa vida. Nem por isso estamos livres do que pode acontecer com justos ou com injustos. Todos nós, em algum momento da nossa vida, sofreremos males que nos assustarão, que nos tirarão do eixo, mexerão com a nossa autoestima, mexerão com a nossa autoestima espiritual, inclusive, porque há de se pensar, e quem nunca passou por isso, Senhor, por que é que o Senhor fez isso com a minha família? Senhor, por que é que o Senhor fez isso comigo? Por que é que o Senhor fez isso com o meu filho? Eu que te servi tanto, eu que sou um servo do Senhor. Em algum dado momento, todo ser humano há de passar, porque é quando Deus nos quebra que Ele nos faz grandes. Bom, o apóstolo Paulo, de uma forma extremamente didática, nos ensina algumas coisas no seu diálogo, na sua conversa com o Senhor. O texto nos diz que por causa disso, 3 vezes ele pede ao Senhor que aquela enfermidade fosse afastada dele. É uma lógica simples, evidente, estou passando por dificuldades. Eu vou pedir a quem? Vou pedir ao Senhor. Apesar de ela ser simples, ela não é comum. Ela não é comum porque a primeira reação, e isso pode ser de quem conhece ou não conhece o Senhor, é olhar para si. Senhor, o que é que eu fiz para merecer essa situação? Mas não é isso que o apóstolo Paulo nos ensina. O apóstolo Paulo diz que ele olha para o Senhor. Senhor, tira de mim. Senhor, eu vou pedir ao Senhor. Ele olha para fora. Se eu olho para dentro, talvez a solução possa estar dentro. Mas se eu olho para fora, eu reconheço que a solução está fora de mim. Se eu olho para dentro, talvez os sugestionamentos funcionem. Eu tenho força, eu tenho poder, o que eu quero acontece. Querer é poder, lembra disso? Querer é poder. Se querer fosse poder, não tinha gente passando fome, todo mundo era bonito e todo mundo estava bem. Se querer é poder, quanta coisa eu já quis e não tive. O apóstolo Paulo nos mostra que a solução não está dentro de mim, a solução está fora. Senhor, 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 eu reconheço que não sou eu a pessoa capaz de solucionar essa dor, esse problema. Isso vem do Senhor. O texto nos diz algo incrível ainda, o texto diz, foi-me posto. Está fora dele. Foi-me posto. E aí quando eu conheço, o texto vai nos dizer, foi posto por um anjo de Satanás, por um mensageiro de Satanás. É evidente que esse texto quer nos dizer que o Senhor tem controle sobre tudo e sobre todos. Vocês sabem muito bem, conhecendo todo o contexto bíblico, que até Satanás é usado pelo Senhor, porque ele não faz absolutamente nada sem que o Senhor não permita. Lembra de Jó? Ou seja, essa dor, essa enfermidade, esse problema familiar, esse desemprego, essa dúvida que tanto me faz mal durante anos, tudo aquilo que me machuca, sem dúvida nenhuma, isso é fato consumado. Está debaixo da mão poderosa do Senhor e nunca fugiu do seu controle. Foi-me posto, Senhor. Eu sei que o Senhor tudo podes, tudo vem de Ti. Então foi-me posto pelo Senhor. O Senhor usa a quem quiser, mas eu reconheço que foi o Senhor que pôs. E se foi o Senhor, é o Senhor quem pode tirar. Eu não sou capaz. A nossa vontade deliberada, até essa é ineficaz. Eu posso muito querer, mas o querer não é poder, se não for a vontade do Senhor. Lembrem de Pedro, do apóstolo Pedro, quando este então disse ao próprio Jesus Cristo, Senhor, eu nunca te negarei. A vontade dele era plena, declarada, deliberada. Eu quero continuar com o Senhor para sempre. Eu quero, eu vou, eu posso, eu estou contigo. E ele nega o Senhor Jesus Cristo naquela noite. Eu juro de pé junto, Senhor, que eu vou fazer isso. Até que minutos depois eu juro de pé junto que eu nunca te conheci.
Até a nossa vontade deliberada é fracassada, é fugaz e é falha. Bom, não há nada em mim que possa liberar esse poder a não ser aquele a quem eu oro. Por isso, Senhor, Senhor, Senhor. Essas 3 vezes que ele pede não quer dizer que em dado momento da vida dele, ele orou somente 3 vezes. É como se ele estivesse dizendo: eu estou pedindo a ti, Senhor. Eu continuo clamando. É um ato contínuo, é um ato que se repete. Senhor, eu já pedi ao Senhor que tire isso de mim. Senhor, eu continuo pedindo. Senhor, eu vou pedir mais uma vez. Senhor, me livra dessa situação. Eu dependo de ti. Eu preciso do Senhor. É uma dependência, é uma confiança colocada nas mãos do nosso Deus. O que motiva a nossa oração e que motivava a oração do apóstolo Paulo não era o resultado dela, mas era a confiança de que ele estava sendo ouvido e de que só havia uma pessoa capaz de resolver a sua dor, e essa pessoa era o próprio Jesus Cristo. Senhor, essa dependência é manifesta no meio das Sagradas Escrituras, por meio desse texto. Eu reconheço, Senhor, que foi o Senhor quem deu, o Senhor pode tirar. Agora, essa confiança também é a adoração. Essa dependência, e esses 2 pontos estão misturados aqui, nos leva à confiança, e confiança é a adoração. A oração do apóstolo Paulo é respondida. O texto vai nos dizer: por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, o Senhor disse a ele: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha que diálogo interessante. O Senhor diz a ele: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí ele responde ao Senhor: de boa vontade, pois, mais me alegrarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Senhor, o Senhor acaba de me dizer, o Senhor respondeu, funcionou. Eu orei, e a resposta veio. O Senhor acaba de me dizer que a minha graça te basta, ou seja, a graça, aquilo que o Senhor me dá, o Senhor preenche meu coração. Isso é suficiente para que eu me sinta bem, para que eu me sinta pleno e satisfeito na sua companhia. E agora, Senhor, depois do Senhor me responder, eu digo ao Senhor: se é assim, Senhor, de boa vontade, eu me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o seu poder. Eu confio nos seus planos, Senhor. Eu confio no que o Senhor fará. Eu bem sei que tudo podes, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Eu confio no que o Senhor está no controle. Faz em mim o que tu queres, Senhor. Isso é confiança, isso é adoração, isso é dependência. Todos nós conhecemos a história, evidente, ou todos nós conhecemos, é porque essa história é bastante comentada na igreja, do hino, do autor do hino, Se Paz a Mais Doce. Eu acho que o nome do hino é Sou Feliz, o hino 108. Essa história é muito contada, e então um homem, ele era um empresário americano, estadunidense, ele tem a fábrica dele queimada, passa dificuldades, e ele tinha prometido para a família, para a esposa, que faria uma viagem à Europa, e ele acaba ficando em Chicago, e a sua família vai à Europa, a sua esposa e 3 ou 4 filhas. E elas, então, no meio da viagem, tem um navio naufragado, porque bate em outra embarcação. E a esposa chega à Europa, então, chega à Inglaterra e manda um telegrama para o marido: salva, sozinha. Que frase difícil. Salva, sozinha. E aí nós sabemos que ele escreve um hino, porque ele vai visitar, ele vai encontrar a sua esposa, ele sai dos Estados Unidos, ele vai encontrar a sua esposa, e quando ele está passando por aquele local, por onde o navio naufragou, o marinheiro da embarcação diz: foi aqui que aconteceu o acidente. E então, ele, quando chega à Inglaterra, é que ele escreve o hino. Ele não escreve o hino na embarcação, ele escreve no seu diário. Algo que eu vou ler agora e que é extremamente profundo. Na quinta-feira, passamos perto do local. O nome desse homem é Horácio Spafford. Isso foi ele viveu, até 1988, isso foi um pouco antes. Na quinta-feira, passamos perto do local onde um navio naufragou. No meio do oceano, a água tem 3 milhas de profundidade. Mas quando penso nas nossas pequenas crianças, não as vejo ali. Elas estão seguras e abrigadas, as nossas queridas ovelhinhas, e em breve também estaremos lá. No meio desse tempo, graças a Deus, temos a oportunidade de louvá-lo e de agradecer por seu nome,
por seu amor, por sua misericórdia, por nós que o amamos. Eu o louvarei enquanto viver, que todos ergamos a nossa voz, deixando tudo para segui-lo. Isso é confiança, isso é certeza de que há um Deus que está no controle. Eu o louvarei enquanto eu viver. Eu o louvarei, deixarei tudo para segui-lo. E aí ele escreve, quando chega, e esse hino, a primeira estrofe é escrita por ele, esse hino está nas paredes do hotel onde ele se hospedou, e todos nós conhecemos a primeira estrofe, que se paz a mais doce, me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que sou feliz com Jesus. Deus vai permitir que passemos por dificuldades, para que o seu nome seja glorificado, e outras pessoas possam ser alcançadas por meio do nosso testemunho. O apóstolo Paulo foi um grande homem do Senhor, experimentou coisas que nós talvez nunca experimentemos. Foi elevado aos céus, ele curava as pessoas com a sua roupa, ele num abraço ressuscitava alguém. Há de se pensar, esse homem está alheio às dificuldades da vida. Mas não, a graça é comum, mas a desgraça também. Nem por isso ele não era amado pelo Senhor. Ele era extremamente amado, cuidado, a ponto de ter a resposta à sua oração. Senhor, eu tenho pedido para que essa dor que há no meu corpo vá embora. E o Senhor responde a ele, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Se é assim, Senhor, então eu louvarei e permanecerei contigo para sempre, proclamando o seu nome, sendo testemunho do que o Senhor tem feito na minha vida. E foi o que ele fez. Quero terminar com o Salmo 37, e depois com esse hino, evidentemente, que nós cantaremos. O Salmo 37 vai nos dizer assim, em um dos seus versos. Verso 4 e verso 5. Agrade-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Vou ler novamente o verso 5, é a palavra de Deus às nossas vidas. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. É amor. As bênçãos da vida são manifestações do amor de Deus. As dificuldades da vida também são manifestações do amor de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Vamos colocar em pé? Vamos cantar esse hino como um ato de louvor ao Senhor, como a nossa oração.
Louvamos o seu nome, Pai. De fato, somos felizes com o Senhor na certeza de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Nós somos seus servos, Deus, e nós reconhecemos a sua soberania sobre as nossas vidas. Se conosco, Deus, nos momentos de alegria, temos certeza de que o Senhor é o provedor e lá o Senhor está. Nos momentos de tristeza, o Senhor é soberano e lá estás também. Mas que em tudo, Pai, o nosso coração seja inclinado ao Senhor, caminhando, andando sempre contigo, podendo dizer como o apóstolo Paulo disse, que a sua graça, Deus, ela nos basta, o Senhor diz ao apóstolo Paulo, e ele então declara ao Senhor que poderá viver ao seu lado, ciente dessa bênção de que o Senhor está com ele, e ele então viverá ao seu lado. Queremos ser assim, Pai, viver sempre ao seu lado, reconhecedores da sua graça, que é suficiente para nós. Obrigado, nós oramos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se.